Após a morte de Cristo, eles foram chamados de apóstolos. Antes da cruz havia o batismo de João Batista. A Bíblia não cita como era feito, o que era dito nesse batismo, mas era o batismo para o arrependimento. Em Mateus 3, verso 11, João Batista disse: Em verdade vos batizo com água para o arrependimento. E o batismo de hoje também é o batismo do arrependimento, mas é o batismo da nova aliança. Mas o batismo de João só tinha valor para o arrependido. Veja que os fariseus e religiosos foram se batizar com João Batista. E João Batista deixou claro que, se não produzissem frutos de arrependimento, eles seriam condenados. Veja o que diz Mateus 3, versos 7 e 8, se referindo a João Batista. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Ou seja, se não houvesse arrependimento, o batismo dos fariseus não iria valer nada e não iriam escapar da ira futura, que é a condenação. Então, se baseando no batismo de João, podemos crer que os discípulos foram batizados, mesmo não tendo sido citado na Bíblia. Algumas coisas não é necessário estar escrito para provar que tenha ocorrido. É uma questão de lógica. Veja bem, Jesus foi batizado por João Batista mesmo sem ser necessário, conforme o próprio Jesus disse que queria se batizar para cumprir toda a justiça. E veja que João Batista disse quando viu Jesus vindo se batizar com ele. João Batista disse: Eu careço de ser batizado por ti. João Batista reconheceu que ele também precisava se batizar, porque ele disse que carecia ser batizado por Cristo. E no fim, foi Jesus que foi se batizar com ele. Então João Batista o questionou, mas batizou Jesus. Agora é uma questão de raciocínio. Se Jesus, sem pecado, se batizou para cumprir toda a justiça, seria muito estranho os discípulos não terem se batizados, pois eles tinham a natureza do pecado, coisa que Jesus não tinha. Sem ter a natureza do pecado, ele se batizou, o batismo do arrependimento, mesmo sem ter pecado, apenas para cumprir toda a justiça. E por que os discípulos não iriam se batizar? Depois da morte de Cristo, vemos apenas o batismo de Paulo citado em Atos 9, no momento da sua conversão. Paulo se converteu ao cristianismo depois da morte de Cristo. E ele foi batizado nas águas por Ananias assim que ele se converteu, imediatamente. Ananias orou, suas vistas voltaram e ele se batizou. Agora, se Paulo se batizou, por que os outros não iriam se batizar? É uma questão de lógica. Não seria necessário estar escrito para ter ocorrido. No dia de Pentecostes, Pedro disse para os novos cristãos que deveriam se batizar. Atos 2, 38. Pedro pediu para que eles se arrependessem de seus pecados e se batizassem. Seria estranho Pedro mandar pessoas se batizarem e ele mesmo não ter se batizado. Imaginou ele realizando batismos e ele não se batizou? Pedro, em Atos, batizou as pessoas que se converteram na casa de Cornélio. Já era a nova aliança e nem eram judeus, eram gentios, ou seja, não judeus. Eles se converteram, receberam o batismo no Espírito Santo, porque falavam em línguas, conforme diz em Atos capítulo 10.
E depois Pedro disse: pode porventura alguém negar a água para que não sejam batizados? Estes, como nós, receberam o Espírito Santo? É lógico que não. Paulo batizou alguns cristãos. Paulo batizou o carcereiro de Filipos, em Atos 16, se não me engano. E ele batizou o carcereiro e toda a sua família. Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se cumpriu. Todos seus familiares foram batizados por Paulo. Em Atos capítulo 19, onde aqueles que tinham sido batizados apenas no batismo de João, eles não conheciam o batismo da nova aliança, nem sabiam sequer que existia Espírito Santo. Quando Paulo perguntou se eles já tinham recebido, eles disseram que nem sabiam o que era isso. Quando Paulo perguntou no que eles tinham sido batizados, eles disseram: no batismo de João. E então Paulo rebatizou aquelas pessoas no batismo da nova aliança, porque o batismo de João não vigorava mais no batismo da nova aliança, porque o batismo da nova aliança era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo que identifica a pessoa na morte de Cristo, né? É o batismo da nova aliança. Podemos dizer que Atos 19 foi uma transição, né? Então tinham pessoas vivas que tinham sido batizadas no batismo de João e que estavam vivas até aquele momento ali. Então Paulo batizou aqueles cristãos. Então Paulo rebatizou aqueles cristãos. E eles receberam o Espírito Santo no mesmo ato. Felipe batizou o eunuco em Atos capítulo 8. Também em Atos capítulo 8, Felipe, em Samaria, batizou aqueles que creram no evangelho pregado por Felipe. Então vemos que desde antes da cruz, as pessoas se batizavam no batismo de João, que a Bíblia não cita como foi que começou, né, batismo de João, se foi um batismo criado por João, né, que começou a partir de João, a Bíblia não dá nenhum detalhe. Não cita as palavras que eram ditas, não cita nada, mas era do arrependimento também. As pessoas se arrependiam e se batizavam. E depois da cruz, continuavam se batizando no batismo cristão. O batismo que identifica a pessoa na morte de Cristo. Morreu para o mundo, ressuscitou com Cristo em novidade de vida. Tem que haver mudança. Isso é uma regra. A pessoa se batiza porque é salvo e não para ser salvo. Deve haver arrependimento. Veja no livro de Atos. Todos os batismos citados foram em pessoas que se arrependeram de seus pecados. Se batizar em pecado é um banho d'água, não vai remover pecado nenhum. É apenas um simbolismo. Então, mesmo a Bíblia não citando o batismo dos apóstolos, se foram ou não foram, nesse caso é óbvio que eles foram batizados pelas razões que eu citei no vídeo. Não haveria lógica não terem sido batizados. O batismo no Espírito Santo não é o mesmo que o batismo nas águas. Veja o exemplo na casa de Cornélio, que primeiro receberam o batismo no Espírito Santo e depois nas águas. Semelhantemente no dia de Pentecostes, depois que receberam o Espírito Santo, foram batizados nas águas. Não é uma regra. Não é uma regra que tenha que ser assim, né? Mas aconteceu ali assim. Então, embora a Bíblia não diga que eles se batizaram, mas está na cara que sim. É isso aí. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.